pessoal, estamos aqui começando mais um Sem Roteiro Podcast no SECOM, Porto Real, Mangaratiba. Estou aqui com o Dr. Rodrigo Cordeiro, advogado especialista em relações institucionais. Dr. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, a gentileza de você. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar, gente, relações institucionais. O que é um advogado especialista em relações institucionais? Sim. Públicas e privadas, né? Que a gente está num evento de relações públicas, compras públicas, licitações. Queria que o doutor explicasse um pouquinho o que é um advogado especialista em relações públicas, institucionais, privadas, enfim. Primeiramente, bom dia a todos. Quem estiver assistindo de casa, boa tarde, boa noite. Eu gosto muito dessa parte, né, de conversar com as pessoas, estar aqui com você. É um evento, nesse evento maravilhoso, para mim é um privilégio, né? É assim que eu aprendo. Eu vejo tudo como um grande aprendizado, grandes escolas. Quando você está num local onde você pode encontrar governador, prefeitos, vereadores, todos os agentes públicos, né, que estão trabalhando nessa parte de fomentando, né, o bem e todo o desenvolvimento desse país maravilhoso. Sim. Eu vejo isso tudo como parte de um grande aprendizado, de uma grande escola. Sim. Então, quando esses eventos acontecem, a gente fala muito de networking, mas o significado de networking as pessoas às vezes confundem. O networking normalmente ele é tratado de uma maneira muito informal, de uma maneira muito leve, de uma maneira muito dinâmica. Então esses eventos, quando eles acontecem, que todos os agentes públicos se reúnem, a gente fomenta uma capacidade de pessoas se integrarem de uma forma jamais vista. Por exemplo, por exemplo, um agente público que tem uma dúvida de licitações, ele pode tirar todas essas dúvidas com um especialista em licitação. Com inclusive uma autoridade, exatamente, né? Um ministro do Tribunal de Contas, exatamente, um conselheiro do Tribunal de Contas. Exatamente. E também, assim, aqui tem muita área de lazer, você pode dar um mergulho com o vereador, você pode estar tirando a dúvida de um vereador em relação a outras questões, porque a gente... Agora eu vou falar como cidadão. A gente costuma colocar o dedo nas pessoas, né, e apontar muitos erros. Só que muitos desses erros, eles são gerados por falta de conhecimento. É lógico que existem muitas, não posso dizer, muito desvio de conduta, tem muita coisa errada que acontece, que a gente sabe, né, a gente é brasileiro acostumado com isso, mas a maioria das pessoas de bem, elas não estão cometendo esses erros em busca de algum retorno financeiro, e sim por falta de capacidade técnica. Então esse evento, com todos esses gigantes do conhecimento, principalmente a respeito de compras, de município, de tudo isso, ele ele coloca muito essa semente do conhecimento dentro de cada um. Sim, e aí a gente está falando aqui, um evento que traz capacidade técnica para quem vem aprender, traz network no bom sentido, né? Perfeito. E o doutor falou, a gente vem aqui para aprender sobre compras, licitações, conhecimento no geral de gestão pública, sim, mas também o doutor falou da questão financeira, né? Exato. E aí eu queria falar um pouco sobre essa parte do financeiro, que o doutor também é especialista nessa questão de inteligência artificial, sim, IA, PIX. Como é que funciona essa parte dentro da advocacia, dentro da especialidade do senhor? Então, o que eu estava conceituando junto com todos esses especialistas, que todos eles para mim dão uma aula maravilhosa sobre todo esse mercado financeiro que está preparando, né, as pessoas para essa próxima, vamos dizer, essa próxima geração mesmo de empreendedores, e essa troca, né, financeira, esse crescimento fiduciário novo, dinâmico, rápido que está sendo feito hoje em dia, principalmente com o Bitcoin, né? Como que a gente vê essas coisas, como é que a gente pode aprender essas coisas. Eu tive a minha maior escola, eu costumo dizer que o erro ele também é uma grande escola. Então quando a gente erra assim, às vezes com algum tipo de operação, por exemplo, tem muita gente que erra fazendo algum Pix errado, ou alguma pessoa liga, a gente está aprendendo com isso, né? Antigamente era com dinheiro, era com cheque, né? Às vezes
depositavam antes do dia, né? E agora a gente está trabalhando nessa, a gente está aprendendo, né? Essa nossa geração, que é a geração que está aprendendo, né? A trabalhar com o dinheiro de uma forma dinâmica, onde antigamente só os grandes sabiam. Então é um conhecimento que vai passando também para todo mundo, que todo mundo vai aprendendo. Essa parte de Bitcoin, eu sempre achei que era uma coisa muito complexa, né? Até que eu comecei em 2018, eu comecei a trabalhar um pouco com isso, né? Peguei um contrato de mineração, fui aprender o que era blockchain, fui muito cedo, muito novo. E percebi também que essa parte, ela também sofre com uma defraudação, com uma parte de fraude também. Tem os bem intencionados, né? E tem uma galera muito mal intencionada. Em todas as áreas, né, doutor? Sim. Mas eu vejo que tem países que inclusive fazem eleições com tecnologia de blockchain. Exato. E a inteligência artificial também ajuda muito nisso, né? A gente vai vendo por que uma pessoa está ganhando muito bem, por que uma pessoa teve um lucro muito alto, por que essa pessoa não deu certo e essa pessoa deu certo. Exatamente, por isso que tem que ter os especialistas justamente para quê? Para diminuir que haja essas fraudes, né? As pessoas estudem, fazer essas auditorias. Exato. E esse evento é justamente por isso que às vezes a pessoa está errando e cometendo um erro que quando a polícia vai defraudar, o Ministério Público pensa que é fraude, mas às vezes é um erro imaturo, um erro por desconhecimento. É uma incapacidade técnica. E esses exatamente. eventos, eles abrem essa caixa de Pandora e simplificam as coisas para que mais e mais projetos sejam entregues à população e que cada vez mais a gente tenha uma superioridade, né, na América Latina em especial, né, e que o país que o país demonstre, né, para todos que nós também somos capazes, sabe? Que os nossos agentes fiduciários são capazes, os nossos agentes públicos são capazes, né? Nós temos muitas mulheres aqui, né, no evento, de um poder político, né, muito forte, muito relevante. Então, assim, é uma experiência maravilhosa, né? E poder trocar isso, né, com todo mundo, eu acho muito especial. Doutor, para finalizar, eu queria perguntar uma questão. Qual é o conselho que o senhor daria para quem está começando, um jovem advogado, né? Eu sou jovem advogado, e que queira se especializar na área do senhor? Olha, eu acho que tem que ter muita dedicação, horas de estudos, focados. Não adianta só você virar a madrugada estudando tudo e pegar 2, 3 páginas de alguma coisa que não é muito relevante. Então focar bastante naquilo que você quer ser especialista. Ou seja, você vai estudar para se tornar um advogado, mas na parte de advogado você vai ser especialista em alguma coisa. Então o foco, eu acredito que desde o início, ele deva ser esse, na especialização. Gente, eu sou apaixonado pela profissão de advocacia. Eu não sei se o doutor tem redes sociais ou quer deixar o site do escritório, mas esse é o momento. Sim, a gente está na Sancler, no escritório do Dr. Sancler, eu trabalho lá junto com ele, somos associados. Sou muito feliz de fazer parte daquele escritório, né, e de fazer parte dessa galera maravilhosa. O Dr. Francisco Sancler é um dos organizadores aí do evento e um excelente advogado especialista em direito público, né? Uma referência para mim, inclusive. Para todos. Para todos, né? E o pessoal do senhor? O meu pessoal, eu tenho WhatsApp só, porque eu não tenho rede social, não tenho Instagram. O escritório também não tem site, que eu sei que o Dr. Francisco Sancler, você vê que a especialidade deles é assim, né? Relações interpessoais, relações institucionais. É um escritório diferenciado. Exato, a gente gosta de ficar... nós não temos essa motivação de... Assim, não temos esse... Como é que eu posso dizer? Nós não temos esse ânimo de estar em evidência, sim, sem que haja uma ajuda por trás disso. Claro, então nós optamos por estar por trás de tudo, sim, empurrando todos nessa direção, sem precisar dessa exposição
midiática, porque às vezes pode ser positiva, às vezes negativa. Verdade. Uma coisa que você pensa hoje, uma lei que saiu, uma norma que saiu hoje, Sim. ela pode completamente ser mudada amanhã, né? Pode ter uma mudança muito drástica e você acaba que você fica com aquele resquício, né? Daquela opinião exatamente deixada ali atrás. anterior. E assim, fica mais difícil de você ajudar as pessoas. Sim. Então o foco do escritório é em ajudar todos, né? Sem precisar dessa autoestima a gente já tem, né? Porque a gente já tem tanta gente boa em volta da gente que isso já fica muito evidente. Especialistas em soluções de altas complexidades, não é Exato. isso? Muito obrigado, doutor, pela... Eu que agradeço. Gentileza gente, total. Esse foi mais um episódio Obrigado, sem gente. Roteiro Podcast aqui no Secomp.